A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sou João Henrique e vou compartilhar com vocês mensagens do Evangelho e que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha falar aos nossos corações. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, Jesus é fiel. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 6. Escute com atenção a poderosa palavra de Deus. Aleluia. Oh, glória. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. O Espírito Santo de Deus não deixou eles anunciar a palavra. Eles atravessaram para a Galácia. A segunda viagem missionária de Paulo, né? E no início dessa segunda viagem, o apóstolo Paulo e Barnabé discutem, porque Paulo ele não concorda em levar nessa segunda viagem João Marcos. Então Paulo e Barnabé discutem. Barnabé e João Marcos voltam a Chipre e Paulo com Silas vai à Ásia Menor, às províncias da Galáxia, né, onde foi inaugurada lá a igreja dos Gálatas. E Paulo e Silas, quando chegam em Listra, uma das cidades da província, encontram o jovem Timóteo. E aí eu chamo a sua atenção para o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, para você entender que aqui começa a aparecer os autores de alguns dos livros do Novo Testamento. João Marcos, que é o autor do segundo evangelho do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos. Agora a gente vê aqui Timóteo, a quem Paulo escreve 2 cartas. E agora, na segunda viagem missionária de Paulo, há um trio de apóstolos formado: Paulo, Timóteo e Silas. E eles tentam ir para Éfeso, né, irmão? Eles tentam ir para Éfeso, mas o Espírito Santo os impede. Deus os impede. Aí eles tentam ir para Bitínia, mas aí Deus os impede de novo. Então eles passam a Troade, né, que fica perto da antiga Troia. E lá Paulo tem uma visão. Ele vê um varão clamando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, versículo 9. E aí, irmão, se a gente meditar aqui no versículo de número 10, a gente lê com toda a atenção, a gente vai perceber que o autor do livro de Atos dos Apóstolos, que é Lucas, ou seja, mais um autor de um livro do Novo Testamento, né, que é o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas. Se a gente meditar, a gente vai ver que Lucas, no versículo 10 do capítulo de número 16, para de usar o pronome ele para se referir a Paulo e começa a usar o pronome nós. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Em Atos 16, versículo 3, diz assim a palavra de Deus, ó: Paulo quis que este fosse com ele. Ou seja, quando Lucas vai falar de Paulo, fala ele. Agora vê aqui no versículo 10, ó. Tem que meditar com atenção. Escuta com atenção, ó. Atos 16, versículo 10. E logo depois dessa visão, procurávamos, o autor já está incluído, ó, procurávamos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava. Ou seja, o autor agora não é o simples narrador, o autor agora está envolvido, ou seja, na segunda viagem missionária de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas estão envolvidos, irmão. Então, é o quarteto dos apóstolos fazendo a obra de Deus, cheios do Espírito Santo. Aleluia. Eles são guiados por Deus. O Espírito Santo vai
dizendo para eles, não, ali vocês não vai, aqui vocês descem, ou não, ali vocês não vai descer. E pela graça do Espírito Santo de Deus, eu declaro sobre a sua vida a direção do Espírito Santo de Deus. Que você seja guiado por Deus. Que você tenha discernimento do Espírito Santo de Deus. Discernimento para achar respostas através das Escrituras Sagradas. Resposta de oração. Para que quando homens e mulheres de Deus te aconselhar, te dar algum conselho, você tenha o discernimento para que a vontade de Deus se realize na sua vida, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos. Medita no livro de Atos dos Apóstolos, em o nome de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos pode ser chamado Ato do Espírito Santo. Conheça o Espírito Santo de Deus. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Aceite Jesus como teu único, suficiente Salvador. Jesus Cristo quer te salvar. Seja abençoado na prática desta palavra. Amém? Glória a Jesus.